Bom dia, gente, tudo bem? Prazer falar com vocês. Eu vou ser um pouquinho longo hoje, por volta de 5, 6 minutos, exatamente para tentar fazer algumas reflexões. A primeira delas é o seguinte: mantenha-se fisicamente ativo em casa e, se você puder, você, por favor, pode caminhar, não tem problema. Acabou de sair um artigo muito bacana, publicado pelo Boston College, em um jornal de Boston, chamado Stat News. E ali você tem uma posição de série do conjunto de médicos apontando que existe realmente uma pandemia tal, mas as decisões muitas vezes são tomadas sem ciência. Ontem eu fiz uma live sobre isso, talvez algumas pessoas não tenham entendido quando eu falei algumas questões, mas até estou pensando depois em postar a live, já que eu salvei, mas é com relação ao erro de avaliação para tomar decisão. Então, primeira coisa, o coronavírus ele não vai te matar, tá bom? O que vai te matar é o H1N1, chamado gripe suína, e o H1N1 ele é muito mais letal do que o coronavírus, que ele não vai te matar por isso. O que vai acontecer é que pessoas agravadas, pessoas idosas acabam tendo uma situação de agravo, por doença respiratória, por exemplo, em função da situação inflamatória, se já tiver uma doença crônica ou uma própria condição viral. Então, o coronavírus, ele é um dos vários vírus do resfriado. E resfriado cria sintomas muito mais brandos do que o da gripe. É isso que acontece em relação ao H1N1. Então, vacinar todo mundo a partir de agora é exatamente para reduzir a mortalidade, não pelo coronavírus, mas pelo H1N1, que esse mata mais. Então, se você olhar dentro do que fala o artigo, dentre muitas coisas, o erro de avaliação é porque o coronavírus, o Covid, ele é conhecido há muitos anos na medicina, e provavelmente você já deve ter tido um resfriado por conta desse vírus e pode ter exatamente já se defendido biologicamente do vírus. Então eu vou te contar um segredo. 80% das transmissões acontecem com pessoas que têm o vírus e são assintomáticas. Isso quer dizer então que as pessoas que manifestam o vírus é porque já tem algum rebaixamento imunológico, entendeu? Isso quer dizer, então, quando você pega lá várias pessoas que trabalham pra caramba, então você tem vários médicos aí manifestando, na verdade, a doença, é porque o sistema imune já está baixo, e já vem baixo de antes, não é de agora, já vem baixo de antes. O fato é que você está entrando agora com uma outra variação, que é a própria condição funcional de ativação do vírus, isso faz com que manifestem outras alterações pulmonares. Então significa dizer que do ponto de vista biológico, o Covid-19 ele é uma doença bastante leve. E claro que vai afetar, como está dizendo aqui no artigo, isso é muito legal, idosos, asmáticos, imunodeprimidos e diabéticos. Que claro que a maior parte da população brasileira e mundial tem essas condições pela doença crônica. Então veja só a loucura do mundo. A gente está fazendo uma ação agora para a redução da atividade do Covid, perfeitamente correto, só que não existe uma ação mundial de enfrentamento das doenças crônicas de uma maneira significativa. Eu já falei ontem, vai acontecer de novo, as pessoas vão esquecer essa merda. Ninguém mais vai lembrar disso daqui 2 anos, se é que chega a 2 anos, até porque a gente já tem história do passado. Então, quando você começa a analisar, cara, a mortalidade pelo coronavírus é baixíssima. Então, precisa entender o seguinte, o que é letalidade de uma doença e o que é mortalidade de uma doença. Então, por exemplo, se você tiver raiva, por exemplo, for mordido de cachorro, a letalidade é 100%. Se você tiver a situação. Mas a mortalidade é baixa, porque quem é mordido por cachorro que vai desenvolver raiva? Deu para entender? Ou por macaco, como seja.
Então, o que nós estamos falando é que você tem, ao mesmo tempo, uma mortalidade baixa e uma letalidade baixa dessa doença, tá? Exatamente porque, vou repetir, 80% das pessoas que transmitem a doença são assintomáticos. Então, ela vai manifestar em pessoas agravadas, que eu já falei quem são. Portanto, é necessário fazer atividade física para tentar diminuir esse efeito imunossupressor do sistema imunológico. E isso precisa, pelo amor de Deus, ficar claro. Se eu não tiver esse tipo de resposta, nós vamos piorar. Precisa fazer atividade física em casa, precisa fazer caminhada, andar de bicicleta para quem pode, não é essa esquizofrenia geral, até porque eu vou começar a encerrar aqui a questão, já falei do American College, todo mundo já sabe, então agora eu vou falar a última coisa, quando você olha para todo esse quadro de ações, tentando diminuir, eu estou separando aqui as coisas para contar para vocês, que eu já estou com tudo preparado aqui para bater papo, para tentar diminuir essa relação do isolamento como um todo. Então presta atenção, primeiro, algumas dicas. Evite excesso de informação desnecessária. É muita gente falando, é muita coisa crescendo. Já falei ontem da questão da emergência do Factifulness, é muita viagem. Não que a doença não existe, mas informação em excesso pode gerar ansiedade. 2. Tome cuidado com o pensamento vitimistas. Em geral, a vitimização distorce a realidade. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Distorce a realidade. 3. Evite solidão como percepção de abandono. Sentir solidão, isolamento devido à pandemia é um fato. Então você tem que se ocupar. Fazer exercício, buscar atividades que te tragam prazer são fundamentais nessa história. O pensamento negativo, o pessimismo, ele impede a percepção de novos cenários e fica todo mundo agora nessa situação, cara. Outro, o pessimismo leva você a não fazer nada, isso cria paralisia. Portanto, atenção, a inatividade física pode levar a desânimo. A inatividade, de modo geral, pode levar a desânimo. Portanto, mantenha uma agenda de compromissos e ações. Tem gente achando que esse troço é férias, velho. Tem maluco indo pra praia. Tem cara indo pro parque. Porra, não é isso que é pra fazer. Piquenique no parque. Não é isso. É uma burrice, entendeu? Portanto, atenção, estabeleça uma rotina diária para que haja uma realização de propósitos. E nesse sentido, as pessoas elas começam a ter um pensamento maluco. Imagina o seguinte, considere as regras para um bom convívio dentro da sua casa, com seus amigos pela forma que você pode, evitando essa loucura de conglomerado. Busque fazer coisas diferentes. Considere a realização de situações distintas. Isso significa dizer que essa pandemia toda, ela vai passar, ela é muito menos grave do que todo mundo está falando, e por isso que não dá para ficar tomando decisão esquizofrênica errada sem a análise dos fatos. Eu falei sobre isso ontem. Tem que ter ciência para tomar a decisão em relação a vários itens, ok? Então o que tem acontecido é que as pessoas acabam entrando numa roda viva maluca e ninguém analisa. Então vou falar de novo. Você pode caminhar na rua, você pode fazer atividade física. Algumas proibições vão piorar o outro quadro. O mundo todo vai começar a perceber que a avaliação inicial foi errada e toda essa proibição é porque o sistema de saúde, ele é um sistema de saúde frágil,
tanto na questão preventiva, porque se fosse adequado, a mortalidade do que está acontecendo agora já teria feito ações no passado para prevenir de uma maneira um pouco mais significativa essa relação das manifestações das doenças crônicas e o seu desenvolvimento mundial. Mas nenhum governo fez isso. E doença crônica é alguma coisa que a gente vem trabalhando há muito tempo falando da questão da falta de prevenção mundial nesse processo. Então fica aqui meu recado, é o seguinte: você está saudável, cara, você pode caminhar, você pode fazer exercício, você tem que ter um pouco mais de calma, cautela, usar isso a seu favor. E só começa a pensar o seguinte: daqui 3 semanas, 4 no máximo, isso vai voltar à rotina. Eu quero saber como é que vai ser o mundo, qual vai ser a minha posição a partir daí, tá bom? Então fica meu abraço, vamos pensar um pouquinho e faz atividade física. Vai pra rua, andar, caminhar. Só não pode sair abraçando poste, cara. Você não pode sair abraçando todo mundo. Mas você sair na rua para caminhar, aonde que está o processo? Chega em casa, tira a roupa. Chega em casa, faz higiene adequada. Faz exercício em casa. Conclusão da história é para evitar conglomerado. Bora para frente.